para mais uma aula de literatura infantil. Como é que você está? Bem? Beleza, espero que você e sua família estejam bem, porque eu estou bem e hoje nós estamos aqui gravando a nossa aula e nós vamos trazer algumas informações importantíssimas sobre esse livro, Pedro Pereira Pinto. Bem, o livro conta uma história de um garoto que tem um desejo grandioso de conhecer o Papa. Isso eu já falei nas outras aulas, mas eu quero reafirmar sobre esse ponto e dizer que esse livro, o autor Vinícius Viramundo, traz algo importante, que é justamente para que a gente possa entender e compreender um pouco sobre o trava-língua. A letra que é utilizada é o P, então o autor procurou palavras que começassem com a letra P para que ele pudesse dar sequência ao texto. E o interessante é que o texto ele tem uma sequência, você consegue compreender do início até o final. Ou seja, você consegue ter uma linguagem de fácil acesso, a compreensão é muito rápida. E aí a história é justamente desse garoto que sonha em conhecer o Papa, e aí ele vai para uma aventura, e nessa aventura ele conhece outras pessoas, e durante esse processo, aonde ele chega em Portugal, ele passa por alguns processos que é interessante que a gente conheça ao longo da leitura dos capítulos. E algo interessante que a gente pode tirar para as nossas vidas sobre esse livro é que ele foi persistente até o final, e isso nos dá uma ideia que eu e você precisamos persistir em tudo aquilo que a gente colocar como meta, tá? Ou seja, por exemplo, a meta para que você venha passar de ano, para que você vá para a turma do 6º ano, é uma meta, então você precisa focar naquilo que é necessário para que você seja aprovado para estar no 6º ano, ou seja, é estudar, né? Conhecer, é ler os livros de literatura, é acompanhar as aulas dos outros professores. E aqui a gente consegue também perceber uma outra curiosidade. Quando ele começa uma amizade com o Padre Pôncio, eu acredito que ele não tenha informado para o Padre Pôncio qual era de fato a sua necessidade de conhecer o Papa, ou seja, ele queria fazer uma pergunta. Mas que pergunta era essa? Talvez a gente não consiga saber se de fato ele contou para o Padre Pôncio. Aqui no livro não vai dizer, mas fica aquela perguntinha se houve esse diálogo ou não. Eu acredito que não, porque no caso o Padre Pôncio iria achar aquilo muito esquisito, né? Aquele tipo de pergunta sendo feito ao maior líder da igreja. Então, acredito que aquilo não aconteceu. Pois vamos lá, ele ficou hospedado junto ao Padre Pôncio e depois ele deu sequência à sua trajetória. Ele conseguiu chegar até o local, aonde seria o espaço em que o padre iria conversar com os fiéis em Portugal, na praça, e de repente ele quase é pisoteado pelas pessoas porque ele era pequenininho, mas ele consegue driblar aquela situação e ele consegue se sair bem daquele momento. O interessante também nesse livro é que você consegue perceber algo de destaque na ilustração, é que você consegue vivenciar junto com os personagens essa história. É como se eu e você estivéssemos dentro do livro, estivéssemos participando de todo esse processo. Bacana, né? Está envolvido, então, há algo de interessante, é justamente as gravuras, as ilustrações que estão presentes nesse livro. Nós vamos começar agora falando do capítulo da página 20, que fala sobre o momento em que o Papa aparece. Todos estão na expectativa. Nas páginas anteriores, eles prepararam poetas que se apresentaram, a multidão subia em árvore ou a multidão subia em outros locais para ter uma visão privilegiada para contemplar o Papa. E enquanto isso, eles esperavam ansiosamente para aquele momento. Olha o que aqui diz na página 20, diz assim: eis que aparece ao palanque quem? O Padre Santo. Primeiramente proclamando o sinal em nome do Pai, do Filho, e de repente diz o seguinte: e prontamente Pedro Pereira interrompe, passando por cima de todos e professando a seguinte peleja. Você parou para imaginar uma criança no meio de uma multidão e ele tentando chegar até onde estava o Papa, o palanque, ele tentando se aproximar naquele momento? Eu acredito que ele começou a empurrar, ele começou a se movimentar até chegar onde ele queria. Isso a gente vai comprovar agora na página seguinte. Percebam que todo o gráfico, todo o design do livro faz com que a gente consiga perceber. É como eu disse para vocês, é como se eu e você estivéssemos na história. Essa é a proposta do autor da obra e também a proposta da ilustradora da obra, Cris. Então eles trazem isso
para que a gente se envolva com a história. Então, nessa página 22 e 23, a gente começa já a compreender e perceber o pé do Pedro Pereira Pinto sobre a cabeça das pessoas. Talvez naquele momento foi uma muvuca para que ele pudesse chegar ao seu destino, mas ele era obstinado, ou seja, ele queria ir de fato realizar o seu desejo, que era fazer a pergunta ao Papa. Talvez aquilo iria durar para ele um processo que não era rápido, que era lento, mas ele sim estava lá determinado naquilo. Na página 24 diz o seguinte: Papa, eu pretendo não ser demorado, preciso para a sua santa oração. Eu imagino que nesse momento a multidão parou, todos olharam em direção ao garoto, o Papa olha para o garoto e ele diz o seguinte: pois minha peleja precisa parar pela pergunta que eu tenho em questão. E aí ele faz a pergunta, que diz o seguinte: o Papa 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 ou o Papa papa pão? Imagine na hora como a multidão ficou olhando para aquele garoto. Diante daquela pergunta, diante daquela situação, ele conseguiu parar um momento do padre com seus fiéis e fazer a sua tão sonhada pergunta, que vem lá do início do livro até agora. Imagine como ficou o Papa com essa pergunta. Eu acredito que ele ficou admirado. As próximas páginas do nosso livro, Pedro Pereira Pinto, vai definir a conclusão da história, mas até lá vamos ter paciência. Enquanto isso, você vai aí pensando, você vai imaginando, volta um pouquinho, lê os capítulos que já passaram, tenta entender, começa a descobrir coisas novas nessa leitura, tá bom? E aí, galera do quinto ano, chegou a hora da nossa correção da atividade do livro de literatura infantil. Então vamos lá, a correção, nós vamos para a questão que diz assim: o que o pai de Pedro quis dizer quando falou que seu filho estava pinel? Pinte as palavras que transmite a mesma ideia. Então eu tenho algumas palavras aqui e a questão está dizendo para que você possa traduzir o significado da palavra pinel. Então vamos lá, primeira palavra, enlouquecido. Enlouquecido é pinel? Sim. Vamos lá, próxima. Sensato? Não tem uma relação pinel com sensato. Maluco? Maluco sim, porque ele falava que Pedro queria ir para Portugal, conhecer o Papa e fazer uma pergunta que era meio estranha. Então vamos lá. Sério? Não. Doido? Sim. Ajuizado? Também não. E louco? Louco sim, porque ele queria sair do país, Brasil, para ir a Portugal em busca do Papa. A expressão usada por Seu Pereira é usada em uma linguagem o quê? Formal ou uma linguagem informal? Então vamos lá, uma linguagem informal. Então se você conseguiu fazer da mesma forma até agora, parabéns, tá? Vamos à próxima questão. Podemos usar esse tipo de linguagem A, em situações em que utilizamos a norma culta, pronunciando corretamente as palavras. B, em situações mais descontraídas, com a despreocupação do uso das normas gramaticais. Em que situação se pode usar essa linguagem, a linguagem informal? Nas nossas aulas de produção textual, a gente tem trabalhado muito sobre isso. O que é a linguagem formal e o que é a linguagem informal. Nesse caso, nós vamos marcar a B, porque aqui na B você pode usar essa linguagem em situações mais descontraídas, ok? Vamos à próxima questão, que vai dizer o seguinte: localize no planisfério o continente onde está localizado Portugal. Circule com lápis de cor. Então você vai pegar um lápis aí e circular onde está localizado Portugal. Então vamos aqui, Portugal, próximo à Ásia e próximo à África. Em seguida, ele também está pedindo, agora marque com X no continente onde se localiza o país em que você mora. Então nós estamos aqui, tem um continente, tem aqui a América do Norte e aqui está a América do Sul, aonde fica o Brasil. E aí, você conseguiu resolver essas questões? Parabéns para você que conseguiu. E se você não conseguiu, pausa o vídeo, faz a correção para que a gente possa dar sequência na próxima atividade. Identifique na frase o que for solicitado. Preste atenção nessa frase. Pedro partiu depressa e, depois de tanto planar, aportou em Porto, Portugal. Retire da frase 1. A, substantivo próprio. Então tem aqui, pode ser Pedro, pode ser Porto,
e Portugal. Um advérbio, aqui está um advérbio, depressa. E um verbo, aqui pode ser partiu, tá? Ou aportou também pode entrar aqui, já que ele está pedindo um. Próxima questão. A palavra porto que aparece no trecho citado na questão anterior tem dois significados. Escreva abaixo o significado que corresponde às imagens. Então nós vamos aqui apresentar os dois significados que fazem referência a essa palavra aqui, porto. Primeiro é local na costa que abriga os barcos, um porto de pesca, um porto de desembarque de mercadoria e pessoas. Essa é a primeira definição sobre porto. A segunda definição significa cidade turística localizada na região norte de Portugal, tá? Para que a gente possa compreender os dois significados dessa palavra. Vamos à próxima questão. Para Pedro encontrar o caminho e não se perder na cidade do porto, que recurso ele poderia utilizar? Ele poderia usar os pontos cardeais, a bússola, ou ele poderia usar até um GPS para poder ele se orientar na localização. Então vamos marcar a terceira opção. Ok? Então essas são as questões da nossa correção do nosso livro de literatura infantil, Pedro Pereira Pinto. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a nossa próxima aula de literatura infantil. Se você gostou da nossa videoaula, deixe seu like e se inscreva no canal.